A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Débora de Lázari Maciel, com o tema Ajudemos Sempre, do Grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Que possamos, neste momento, sentir Jesus mais pertinho de nós, aquietar os nossos corações e abrir as nossas mentes para a lição que a espiritualidade amiga nos propôs a refletir nesta noite, intitulada como Ajudemos Sempre. Essa é a lição 126 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Meus irmãos, nessa lição, Emmanuel já começa nos chamando à responsabilidade. Porque ele não diz às vezes ajudamos, nem quando queremos ajudamos. Ele afirma com clareza, ajudemos sempre. Quando Jesus é indagado por Lucas, no capítulo 10, versículo 29, quem é o meu próximo? Essa pergunta toca cada um de nós de um jeito diferente, não é mesmo? Cada consciência escuta e responde essa pergunta de uma forma. Porém, Emmanuel, com a clareza que lhe é própria, nos ajuda a entender que o nosso próximo não é alguém distante, nem apenas aquela pessoa que desperta a nossa simpatia. Próximo, meus irmãos, é quem está perto de nós agora, é quem cruza o nosso caminho todos os dias. É a pessoa que está ao alcance dos nossos passos, do nosso olhar, das nossas mãos. E nesse momento, meus irmãos, é importante compreendermos que não há problema em ajudar aqueles que estão distantes. Isso é tão necessário quanto ajudar aqueles que estão perto de nós. Porém, a mensagem aqui é para que não fechemos os olhos para os que caminham ao nosso lado. Não deixemos de estender as nossas mãos àqueles que necessitam e que estão tão próximos de nós, muitas vezes esperando apenas um gesto de amor, de atenção ou de cuidado. A lei divina, meus irmãos, quando nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, não nos coloca qualquer exceção. Tenhamos em mente que não existe pausa para o bem. Nós estamos sempre, meus irmãos, sempre em condição de ajudar. Claro, cada um dentro de suas possibilidades. Então, se naquele momento quem está à nossa frente é um familiar, nós somos convidados a ajudar com cooperação, com paciência, com compreensão, porque muitas vezes é dentro de casa que o amor é mais testado, nós sabemos disso. Se é um superior hierárquico, exercitamos o respeito, a boa vontade, a humildade. Se é alguém que depende de nós, por exemplo, um subordinado, nós somos chamados à atenção, ao carinho, à responsabilidade. Nada é por acaso, meus irmãos. Cada um desses encontros que acontece em nossa vida carrega uma lição específica para a nossa reforma íntima. E é importante que saibamos que mesmo o malfeitor, ou seja, aquele que nos fere, que nos inquieta, que erra, aquela pessoa difícil de lidar que a gente sabe que existe, não surge por acaso. Emmanuel nos lembra que a fraternidade não é conivência com o erro do outro, mas sim uma tentativa sincera para abrir caminhos novos na direção do bem, sem qualquer julgamento, sem qualquer superioridade. Lembremos, meus irmãos, todos nós estamos em diferentes degraus da evolução. Então, se hoje nós ajudamos, amanhã nós seremos ajudados. E essa lição ainda nos convida a refletir que se um doente pede socorro, seja no corpo ou na alma,
O que ele pede muitas vezes é mais do que um remédio. Ele pede escuta, compreensão, compaixão e presença amorosa. Quando o bom nos procura, ou seja, aquela pessoa boa que nós percebemos que já está procurando seguir os caminhos do bem de Jesus, a nossa tarefa é incentivá-lo para que continue o seu caminho no bem, para que ele se sinta estimulado a crescer ainda mais. E quando aquele que ainda se encontra preso no erro, ao buscar a nossa influência, saibamos oferecer amparo silencioso, sem alarde, sem humilhação, para que ele consiga se transformar pelo amor. Todos nós queremos nos transformar pelo amor, não é? E a caridade verdadeira, ela não expõe, não condena, não se vangloria. Ela sustenta e transforma. E esse é o nosso grande lema, o nosso maior ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Portanto, compreendamos que não existe cristianismo verdadeiro sem ação no bem. Não adianta dizer que acredita em Jesus e não se movimentar para ajudar. É como se fosse uma fé adoentada, que não alimenta nem a si mesma e nem os outros. No Evangelho de Jesus não há espaço para neutralidade confortável. Ou nós caminhamos com Jesus, trabalhando, servindo, ajudando, ou acabamos ficando para trás, ou seja, adiando a nossa própria evolução, que não é o que nós queremos, né? Que possamos então, meus irmãos, seguir os passos do nosso Divino Mestre, que nos deu o maior exemplo de amor. Ele não foi neutro, ele amou, amparou, serviu, enfrentou a incompreensão, a dor e ainda assim permaneceu fiel ao bem. Por isso, lembremos sempre que cada pessoa que se aproxima do nosso coração, todos os dias, é uma oportunidade para aprender, auxiliar, evoluir. E para complementar o nosso estudo dessa noite de hoje, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho está no capítulo 13, na lição A Beneficência, na parte Instruções dos Espíritos. E o espírito que instruiu essa lição é o Adolfo, bispo de Alder, em 1861. E esse trecho diz assim: caridade, palavra sublime que reúne todas as virtudes. Sua tarefa é conduzir os povos à felicidade. Quem a praticar terá prazeres infinitos no futuro e, durante o período em que estiverem encarnados na Terra, terão na caridade a consolação. Ela antecipará as alegrias que irão desfrutar mais tarde, quando estiverem todos reunidos junto ao Deus de amor. Foi a caridade, essa virtude divina, que me proporcionou os únicos momentos de alegria que tive na terra. Que os amigos encarnados me acreditem. É na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverem a ponto de acusar Deus, olhem para baixo e verão quantas misérias a aliviar, quantas crianças sem famílias, quantos velhos desamparados, sem uma mão amiga para fechar os olhos na hora da morte. Quanto bem a ser feito, não lamentem, pelo contrário, agradeçam a Deus, distribuam à vontade sua simpatia, seu amor, seu dinheiro a todos que, desprovidos dos bens terrenos, se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Assim, colherão aqui na terra muitas alegrias e, mais tarde, somente Deus o sabe. Que mensagem linda, meus irmãos! E quanto aprendizado nós podemos absorver desse trecho. Saibamos que a caridade é uma virtude que resume todas as outras,
porque é o amor colocado em movimento, o amor que sai da fala e vira atitude. E a doutrina espírita nos ensina que estamos aqui na Terra para aprender, para crescer e nos melhorar. E nesse caminho, todos nós passamos por dores, desafios, momentos de cansaço, desânimo. Mas o espírito amigo da lição nos lembra que a caridade é um grande consolo durante esse processo. Ela é como um alívio para a alma, um sopro de esperança, um pedacinho de felicidade futura que já começa a ser sentida aqui, quando fazemos o bem. E quando o Espírito diz que os únicos momentos de verdadeira satisfação que ele teve aqui na Terra vieram da prática da caridade, isso nos faz refletir bastante. Porque quantas vezes buscamos alegria nas coisas externas, nas coisas materiais, nas satisfações rápidas, e ainda assim sentimos um vazio no peito? A caridade não. Ela gera uma alegria diferente dentro de nós, silenciosa, profunda, porque nasce da consciência tranquila de quem fez o que era justo e bom para o próximo. E aí é importante refletirmos também que quando a dor bater à nossa porta, quando sentirmos vontade de reclamar, de questionar Deus ou a vida, que possamos parar um minutinho e olhar ao nosso redor. Sempre existem irmãos precisando mais do que nós, crianças sem amparo, idosos sozinhos, pessoas esquecidas, feridas pela vida. E nesse momento é que percebemos que, em vez de reclamar, somos convidados a agradecer e a servir. E servir não é só dar dinheiro, é dar atenção, é oferecer um abraço, é ouvir com paciência, é estender as mãos, é ser presença na vida do outro. Às vezes, meus irmãos, uma palavra amiga cura mais do que qualquer recurso material. Porém, em outros momentos, o auxílio concreto, material, é que chega como resposta de Deus para quem sofre. Mas tudo isso é caridade. A espiritualidade é muito clara conosco. Nada do bem que fazemos se perde. Toda a caridade realizada gera frutos. Aqui mesmo na Terra, ela já nos traz paz no coração, leveza na alma, alegria em ver o outro bem, com o bem que fizemos a ele. E quando chegarmos ao plano espiritual, o que nos espera, só Deus sabe, mas com certeza será sempre algo maior do que aquilo que conseguimos imaginar. Então, meus irmãos, precisamos compreender que a caridade não é um peso, nem uma obrigação, mas é um caminho de crescimento espiritual. É através dela que encontramos a paz, que suavizamos nossas dores e que seguimos de fato os passos de Jesus. Meus irmãos, há muito bem a ser feito neste mundo. Há muitas pessoas precisando de nós. Vamos estender as nossas mãos. Vamos levar alegria aos corações que sofrem. Vamos amar o nosso próximo como nós gostaríamos que nos amassem. O bem que fazemos ao próximo, o amor que levamos ao outro, é o bem que fazemos a nós mesmos. É o amor que retorna para nós em nossas vidas. Então, meus irmãos, que esse estudo de hoje seja uma reflexão diária em nossas vidas. Que possamos doar todo o amor que temos a oferecer ao outro. Que possamos sair daqui hoje com essa pergunta no coração: a quem posso ajudar agora? Quem é o meu próximo hoje? E que tenhamos a coragem de responder não só com palavras, mas com verdadeiras atitudes do bem. Porque quando ajudamos, somos sempre os primeiros a receber. Então que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça e nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Termina aqui a palestra do grupo Irmão Frites. Boa noite.